Ahkam em resumo. As-Salat. Como realizar as orações diárias? Todo muçulmano tem por obrigação realizar o Salah, a oração ritual, 5 vezes ao dia. Essas 5 orações são realizadas do mesmo modo, mas diferente de número de unidades, genuflexões ou raka'at, e no momento em que devem ser feitas. Fajr, ou oração da alvorada, tem 2 raka'at. Zuhr, ou oração do meio-dia, tem 4. Asr, ou oração da tarde, também tem 4. Maghrib, ou oração do crepúsculo, tem 3. E Isha, ou oração da noite, tem 4 raka'at. Cada rak'a consiste em uma genuflexão e 2 prostrações. A oração é iniciada com a takbira, que é dizer Allahu Akbar, e termina com o taslim, a saudação final, salam. Então, como devemos realizar a oração? Tomemos, por exemplo, a oração Maghrib. Antes de começar, é necessário observar os seguintes requisitos: o wudu, a pureza das roupas e o posicionamento diante da Qibla. É muito recomendado ainda recitar o adhan e o iqama, embora não seja obrigatório. Em seguida, você, em pé, formula a intenção em seu coração de buscar a proximidade de Deus por meio do ato de adoração. Em seguida, você diz a takbira, Allahu Akbar, em árabe. Isto é chamado de Takbiratul Ihram. Daí em diante, a oração pode ser anulada caso você faça algum movimento ou ação alheia ao ritual. Iniciada a oração, recite a surata Al-Fatiha, do Bismillah até o fim. Em seguida, recite qualquer outra sura completa do Alcorão Sagrado. Mantenha-se imóvel durante a recitação e o faça com muita atenção e em árabe. É necessário que você pronuncie as palavras de modo claro, não basta fazê-lo mentalmente. Os homens devem recitar as suras em voz audível. Ao fim da recitação e após uma pequena pausa, realize a genuflexão. Mantendo suas pernas eretas, incline o corpo e pouse as mãos sobre os joelhos. Estando nessa posição, recite um dhikr. E basta que você diga Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih, que significa glorificado o Senhor, ingente dele é o louvor. Após a genuflexão, você retorna para a posição ereta. Em seguida, execute a prostração com a testa, as palmas das mãos, os joelhos e os dedos dos pés tocando o solo. Nessa posição, diga Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih, que significa glorificado o Senhor Altíssimo, dele é o louvor. Erga-se e mantenha-se sentado por um momento e então realize a segunda prostração da mesma forma que a primeira. Cada rak'a ou genuflexão deve ser seguida de 2 prostrações. Uma questão surge: será que posso me prostrar tocando minha testa sobre qualquer coisa? Somente sobre coisas provenientes da terra, como plantas que não sejam comestíveis ou utilizadas para fazer tecidos. Assim, você pode se prostrar sobre o solo, a areia, as pedras, a madeira, folhas não comestíveis e mesmo sobre uma folha de papel que seja proveniente apenas da madeira. De todos esses elementos, o mais adequado é a terra pura e o solo mais recomendado é a Turbatul Hussein, proveniente do santuário do Imam Al-Hussein a.s. em Karbala. Portanto, lembra-se de prostrar-se somente sobre elementos naturais, que não sejam comestíveis ou usados na confecção de roupas ou tecidos. Agora, voltando à oração. Depois das 2 prostrações, você se mantém sentado por um momento e, em seguida, se levanta para realizar o segundo rak'a. Depois de recitar a Al-Fatiha e a outra sura, antes de fazer a genuflexão, é recomendado recitar o Qunut. Erga-se as mãos
e recita-se qualquer dua em árabe. Após o qunut, realize a genuflexão e as prostrações da maneira como explicamos antes. Após a segunda prostração, você deve se manter sentado para recitar o tashahhud, que é obrigatório ao final da segunda rak'ah. O que recitamos no tashahhud? Ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Diga isso sentado. Em seguida, levante-se para realizar o terceiro e o último rak'ah da oração Maghrib. Neste, você pode recitar em voz baixa a Al-Fatiha ou dizer 3 vezes o tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Traduzindo, glória a Deus, todo louvor a Deus. Não há Deus senão Allah, Deus é o maior. Faça a genuflexão e as 2 prostrações como mencionamos antes. Quando estiver sentado, após a segunda prostração, recite o tashahhud novamente. E então termine a oração com taslim dizendo: Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Traduzindo, a paz esteja sobre ti, ó profeta, e também a misericórdia e a bênção. A paz esteja sobre nós e sobre os bondosos servos. A paz esteja sobre vós, acompanhada da misericórdia e a bênção de Deus. Desse modo, a oração de Maghrib está concluída. As outras orações diárias são muito similares a essa. A principal diferença é o número de rak'at. Tanto os homens como as mulheres devem recitar a oração de Dhuhr e de Asr em voz baixa. E apenas os homens devem recitar a oração Fajr e as 2 primeiras rak'at de Maghrib e Isha em voz audível. E agora, o que invalida a sua oração? Primeiro, tudo que invalida o wudu invalida igualmente a oração. Evacuar, urinar, soltar gases, dormir, perder a consciência, entre outros. Segundo, omitir alguma parte obrigatória da oração intencionalmente ou não. As partes obrigatórias da oração são a intenção, a takbira inicial, a posição inicial diante da qibla, a pausa antes da genuflexão, a genuflexão e as 2 prostrações de cada rak'ah. Terceiro, se desviar deliberadamente da qibla. Quarto, cruzar os braços intencionalmente durante a oração. Quinto, falar alheio das recitações determinadas durante a oração. Sexto, dizer Amém após recitar a surata Al-Fatiha. Sétimo, rir de modo audível, mas o mero sorriso não anula a oração. Oitavo, chorar por alguma razão mundana. Nono, ingerir qualquer coisa durante a oração. Taqabbal Allah, suas orações estão concluídas. E não perca as valiosas recompensas do Tasbihatus Zahra alayha salam após cada oração. Esse tasbih consiste em dizer 34 vezes Allahu Akbar, 33 vezes Alhamdulillah e 33 vezes Subhanallah.